Bom dia você de casa, acompanhando a Record TV Cabralha. Nessa quarta-feira, dia 13 de julho, a gente amanhece com o tempo fechado aqui em Vitória da Conquista, nesse meio de semana, né? Mas sem aquela cerração e neblina que a gente viu em algumas manhãs aí nos últimos dias. De todo modo, o céu está bastante nublado, as temperaturas nesse momento atingem uma média de 15 graus Celsius, mas a previsão aponta a possibilidade de máxima na casa dos 26 graus. Então, ao longo do dia, parece que vai fazer um calorzinho. É provável que esse céu esteja mais limpo, né? As nuvens acabem se dissipando e deem lugar para o sol brilhar no céu conquistense nessa quarta-feira. Então, se você está aqui pela cidade, já vai ter um clima que não é tão típico, tão característico do inverno, né? Sim, se tratando de Vitória da Conquista, apesar de que durante a madrugada chegamos aí a 14 graus, a mínimas na casa dos 14 graus Celsius. Portanto, aquela tradicional, aquela já esperada, né, de friozinho durante a noite, início da manhã, durante a madrugada também, quando os termômetros atingem as temperaturas mínimas, e ao longo do dia o calorzinho já é mais ameno, né? Bem fora de época, em se tratando, já que a gente está em pleno inverno, mas bem-vindo para poder aquecer um pouquinho nesses dias tão frios. A gente começa agora o Balanço Geral Manhã, trazendo para você que nos acompanha notícias de Vitória da Conquista e região sudoeste do estado. Você já começa o dia bem informado aqui conosco, né? E eu falo logo de cara de uma denúncia que chegou à Polícia Militar, né? Uma denúncia anônima a respeito de homens que estariam armados na zona rural de Maracás. Foi então montada uma operação conjunta entre a 93ª Companhia Independente de Polícia Militar e a CIP Central para averiguar aí qual seria essa situação de fato. Quando chegaram ao local, os agentes perceberam a movimentação estranha, houve troca de tiros entre suspeitos e os policiais militares, e durante esse confronto, 2 homens acabaram sendo atingidos. Os suspeitos foram socorridos até a unidade hospitalar mais próxima, mas acabaram não resistindo aos ferimentos. E eles estavam em posse de uma carabina calibre 40 e um revólver calibre 38, além de munições aí, das respectivas munições para esse armamento, né? Um perigo, não se sabe exatamente, pelo menos não foram divulgadas informações sobre a procedência dessas armas, né? Sobre a questão dos antecedentes desses suspeitos, mas estavam com um armamento aí, não era tão leve, né? Carabina, o revólver e a munição, que não se sabe exatamente para qual utilização, né? Para qual intuito eles tinham esse material. De todo modo, não tinham autorização, né, para estar em posse do armamento. A denúncia anônima chegou à polícia, às forças de segurança, e as forças de segurança agiram aí diante de uma possível ameaça, né, às pessoas daquela comunidade, à sociedade, à população de um modo geral. O trabalho foi realizado. No confronto, os 2 suspeitos vieram a óbito, apesar do socorro prestado, e foi apreendido aí todo esse material que você vê na tela. Mas a polícia não realizou operações somente lá na cidade de Maracás, né? A Polícia Civil de Ipiaú, já em outra vertente, prendeu um homem apontado como sendo cobrador de dívidas e segurança de um traficante que atua ali na região de Ipiaú. De acordo com a polícia, com as equipes, né, da Polícia Civil, as investigações sobre esse homem começaram depois que houve a prisão de um suspeito de tráfico e a apreensão de vários entorpecentes em maio deste ano. Ontem, depois desse período de investigações, né, desde maio, o indivíduo responsável por cobrar as dívidas de drogas e também atuar como segurança desse traficante acabou sendo localizado e preso. Mais uma ação aí, resultado de investigações, né? A gente vê uma sequência nesse sentido quando alguém é preso, né? Uma pessoa é presa, o material apreendido, a polícia começa a investigar,
vai ouvir aí esse suspeito, ou a testemunha de algum caso, até se chegar a outros membros, né, dos grupos criminosos, como foi esse caso aí na cidade de Piauí. Um trabalho muito bem feito que deve, inclusive, acabar em outros desdobramentos, né, em outras prisões. Assim, a gente espera que aqueles envolvidos no mundo do crime acabem sendo capturados e respondendo aí pelos crimes cometidos, né, os delitos cometidos. Esse desenvolvimento com o tráfico de drogas, também muito provavelmente, se era cobrador e segurança desse traficante, pode ter, não foi informação da polícia, mas pode ter qualquer tipo de envolvimento também, quem sabe, em execuções, em homicídios na região, já que nesse esquema de cobrança, né, aquele que não paga, não paga em dinheiro, acaba pagando com a vida mesmo. Voltamos agora aos estúdios para falar sobre um outro tema, né? Trânsito. O Sintrans aqui de Vitória da Conquista, o sistema municipal de trânsito da cidade, registrou, na verdade, entre abril e junho, exatamente, 75 acidentes com motocicletas. O número é consideravelmente alto em comparado ao trimestre anterior. Entre janeiro e março foram bem menos acidentes registrados, e isso acaba acendendo um alerta, né, para a região, para evitar que mais acidentes do tipo aconteçam e também tragédias, né, considerando que o motociclista fica muito exposto quando está trafegando pelas vias e acaba sofrendo um acidente. O perigo está em cada esquina. Pela versatilidade das motos, elas têm sido a escolha de muitos como meio de transporte e também para trabalhar. Frequentemente vemos pilotos cortando carros em pequenos espaços, sem se atentar que, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, a motocicleta deve se portar como qualquer outro veículo, guardando distância de segurança e respeitando o devido espaço de um automóvel. Com a pressa e a imprudência, o resultado pode ser trágico. O motociclista ele é um dos atores do trânsito e dentro desse cenário ele é um dos elementos mais vulneráveis, né? É claro que além dele também eu tenho outros elementos mais vulneráveis até, que são os pedestres, os ciclistas, entendeu? Mas o motociclista ele é muito vulnerável quando se comparado ao veículo de 4 rodas, quando se comparado ao ônibus, ao caminhão. E esses acidentes acabam ligando um alerta ainda maior na gente, entendeu? E a gente busca despertar essa consciência, principalmente dos condutores de veículos de 2 rodas, porque pelo fato dessa vulnerabilidade dele sobre aquele veículo, ele tem que redobrar ainda mais a atenção dele nos cuidados do trânsito. Os dados de acidentes envolvendo motos no município preocuparam a Secretaria de Mobilidade Urbana depois do balanço semestral. Apesar de os índices terem diminuído em relação ao somatório do primeiro semestre do ano passado, este ano, depois de 4 meses girando em torno de 3 a 12 ocorrências por mês, foram 35 acidentes com veículos de 2 rodas registrados em maio e 32 em junho, sem contar os que não recebem assistência do órgão. Comparando o primeiro semestre com o primeiro semestre do ano passado, a gente teve uma redução de cerca de 40% nos acidentes. Mas quando eu comparo esse último trimestre com o primeiro trimestre desse ano, eu venho tendo um aumento de sinistros de trânsito até. Então, essa elevação desses sinistros de trânsito faz com que a gente desenvolva ainda mais essa atenção voltada ao motociclista, não só na parte de fiscalização, mas a gente também está elaborando alguns comandos educativos no intuito de despertar nesse condutor esse sentido de propriedade com a vida dele e com a vida do próximo. As principais ocorrências registradas pelo departamento responsável são colisões transversais envolvendo motos e carros, além de atropelamentos, como o ocorrido em março deste ano, em que um idoso foi vítima no momento em que atravessava a Avenida Siqueira Campos, e no último fim de semana, quando uma adolescente de 12 anos foi atingida por uma moto que vinha em alta velocidade pela Avenida Frei Benjamin. O impacto foi tão grande que a menina permanece internada e o condutor também foi atendido com ferimentos graves. Segundo o coordenador de trânsito, os pontos críticos estão por toda a cidade. A gente tem grandes registros, os maiores registros estão envolvendo a região do centro, aqui no centro, na Avenida Regis Pacheco, Avenida Crescente Silveiras, Avenida Siqueira Campos, do outro lado da cidade, na zona oeste da cidade. A gente tem acidentes envolvendo principalmente a Avenida Frei Benjamin e a Avenida Brumado.
São acidentes como a dinâmica nacional já prevê, a maioria deles remete à displicência do condutor, à falta de atenção dele, ao excesso de velocidade. Então, são fatores até que poderiam ser evitados e devem ser evitados. Então, para poupar a vida dele que está sobre aquele veículo e poupar a vida das outras pessoas também que utilizam do trânsito. Diante de um cenário onde cada vez mais pessoas têm perdido suas vidas em acidentes de trânsito, o Sintrans de Vitória da Conquista está voltando suas atenções para os motociclistas, que somam grande parte das vítimas graves e fatais nas ocorrências. O órgão tem planejado ações voltadas a este público a fim de diminuir os números de acidentes que, em sua maioria, poderiam ser evitados. A gente já tem programado para esse mês algumas ações voltadas para os veículos de duas rodas, principalmente para a utilização dos equipamentos de segurança. Não basta apenas utilizar o capacete de segurança, tem que utilizar ele devidamente afivelado, com a viseira baixada. Um elemento de segurança simples e básico da motocicleta, que muitas vezes acaba passando desapercebido, é a lanterna traseira do veículo apagada. Então isso aí dificulta bastante a visibilidade do condutor, que vem logo na parte de trás do veículo, não consegue visualizar. Então, o motociclista, por muitas vezes, ele acaba utilizando vestimentas de cores escuras, que já dificulta a visualização. Se a motocicleta não tiver com a lanterna traseira acesa, dificulta ainda mais no período noturno. É uma responsabilidade muito grande, né? Uma responsabilidade pela vida do outro, além da própria vida, quando alguém está no trânsito. E isso a gente fala não somente para o motociclista, para o condutor de um veículo de 4 rodas, da mesma forma. Precisamos sempre estar atentos, né? Como agentes ativos no trânsito, motoristas, motociclistas, precisam estar atentos para a vida do outro também. Sinalização, o respeito à sinalização, também utilizar a sinalização. A gente tem muita gente que não sabe o que é seta aqui em Vitória da Conquista. Não sei como é no restante da região, né, do estado, mas aqui em Conquista as pessoas ligam a seta não é para falar que ali à frente vai fazer uma conversão. A pessoa liga a seta já entrando, às vezes nem liga a seta e aí acaba ocasionando um acidente. No caso dos motociclistas, que sempre aproveitam aquele espacinho ali entre um veículo e outro para passar, a gente sabe que todo motociclista faz isso. Eu piloto moto também, faço, mas sempre observando se há uma distância de segurança, também ultrapassando pela esquerda, evitando a todo custo ultrapassar pela direita, até porque é infração penal, então é infração de trânsito, na verdade. Então, precisamos nos responsabilizar pela vida do outro, né? Ao invés de de terceirizar a culpa, porque aí o motociclista fala que o carro não respeita, que o motorista, né, do veículo de 4 rodas não respeita ele. Já o motorista fala que o motociclista é muito imprudente e passa de qualquer jeito ali, tentando passar pelos veículos. Então vamos parar de terceirizar a culpa e assumir nossa responsabilidade no momento que a gente está no trânsito. Agora tem denúncia aqui na tela do Balanço Geral Manhã. Uma moradora da rua Pedro Alcântara, bairro Vila América, aqui em Vitória da Conquista, nos enviou um vídeo mostrando a situação do local. Segundo essa moradora, a localidade não tem iluminação e a escuridão está facilitando a ação criminosa, o que já seria um resultado esperado, né? No escuro, os criminosos aproveitam para agir. Vamos ver. Entendeu? Não tem lâmpada, a gente vai para o trabalho, não tem lâmpada aqui no Vila América, na rua Pedro de Alcântara, a rua a gente mora. Aí tem um matagal perigoso, não tem lâmpada, entendeu? De jeito. Olha, gente, um bom trecho ali, né, que as pessoas caminham atravessando de um ponto a outro. A gente vê que tem iluminação lá na frente, lá atrás também, mas no caminho, no trecho por onde ela está passando, sem nenhuma iluminação pública. Não sabemos aí a responsabilidade de quem é, se é um trecho que já deveria estar com a iluminação pública, se muitas vezes já consta na prefeitura como sendo trecho iluminado, porque às vezes acontece isso, viu? No mapa da cidade, a gente tem ruas aqui constando como pavimentadas, sem estarem pavimentadas, ruas constando como tendo saneamento básico, às vezes também não tem. Então, é preciso as autoridades responsáveis prestarem atenção nisso aí, viu? Os casos de síndromes gripais em crianças têm aumentado desde o início do ano, né? A gente vê aí o retorno às escolas e, com isso,
os casos aumentando constantemente. Na última segunda-feira, inclusive com o frio e o aumento do número de casos especificamente de Covid, a gente teve registro também de uma criança internada no Hospital Exaú Matos, aqui em Vitória da Conquista, que precisou ser transferida para uma UTI em Salvador. Ela ficou em estado grave e acendeu com certeza o alerta para pais, para os responsáveis cuidarem das crianças aí da melhor maneira possível, evitando o agravamento de síndromes gripais. É espirro para lá, tosse para cá, febre e congestão nasal. O incômodo para as crianças, a preocupação para responsáveis e pais. O aumento no número de notificações de síndromes gripais entre crianças e adolescentes se deu desde o retorno às atividades escolares em março. Mas agora, no inverno, houve um incremento ainda maior na quantidade de casos. Com a volta às aulas, com a vacinação parcial da população infantil, teve um aumento muito grande do número de síndromes gripais, Mas independente do vírus que cause a síndrome, a gente precisa estar alerta enquanto pai, enquanto mãe, para os sinais de gravidade. Então, febre baixa, coriza, tosse, um pouquinho de falta de apetite, como o adulto também sente, se não está prejudicando a rotina da criança, as medidas preventivas, de tentar uma hidratação adequada, uma dieta dentro do possível normal e a higiene nasal é muito importante para que os pais evitem as idas às emergências para trocar mais vírus, expor as crianças a outros tipos de infecção. O acompanhamento da evolução nos sintomas das crianças é de fundamental importância para que se identifique a necessidade ou não de buscar atendimento médico. Está corizando, está tossindo, evitar ir para a escola, porque pode transmitir aquele vírus e está mais suscetível a receber vírus dos coleguinhas. E também é importante dizer que as síndromes gripais têm a febre como um dos sinais. Elas têm um tempo, entre 3 e 7 dias, que a gente chama de autolimitado. Então, se a criança é hidratada, feita a higiene nasal, dentro do possível consiga se alimentar, o pai deve evitar as emergências se não houver sinais de gravidade, falta de ar, vômito, às vezes diarreia. Então, ir para o hospital é sinal de emergência, desidratação, queda de pressão, às vezes a criança fica muito molinha, não consegue se alimentar. Essas orientações protegem as crianças, que muitas vezes estão com doenças simples e acabam sendo expostas a outros vírus e bactérias quando vão aos hospitais, além de evitar também a sobrecarga do sistema de saúde. A pandemia não acabou. Então, às vezes, eu tenho um rinovírus, eu tenho uma influenza que já é coberto pelas vacinas, de rotina, e vou expor meu bebê à emergência. Com a exposição na sala de espera, a gente precisa medir o risco e o benefício. Às vezes eu quero uma consulta para o meu filho, mas quanto menos grave ele estiver, mais tempo eu vou demorar, porque os serviços de emergências precisam triar para que deem prioridade ao atendimento das crianças mais graves. A pediatra do Hospital Exaú Matos ressalta ainda a necessidade de manter o calendário de imunização em dia, incluindo a vacina contra a Covid-19 para a criançada, pois casos mais graves da doença, como registrado no último fim de semana, quando uma criança de 8 anos foi internada na unidade e chegou a ser entubada, poderiam ser evitados com o auxílio do imunizante. A criança tem um agravante agora, de variantes novas, dos pais já circulando sem máscara, aquela população principalmente que não é vacinada. E no caso dessa criança, o agravamento foi muito intenso, porque é um menino grande, com peso de adulto, então a sintomatologia ficou muito mais difícil de se suspeitar antes e ele teve um quadro assim muito rápido, Entre 8 e 12 horas, um raio-x normal se tornou um raio-x muito comprometido, Uma saturação boa caiu a ponto dele precisar ser entubado. Então, as crianças que têm casos mais graves estão apresentando quadros assim surpreendentes. Então, nada melhor do que evitar a surpresa, fazendo a imunização adequada,
agora aproveitando, né, para reforçar que já está liberando para crianças menores de 5 anos e os pais ficarem atentos para quando tiver as unidades disponíveis vacinar as crianças, porque a prevenção ainda é o melhor. Eu vou agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a campanha Aquece Conquista, né? A oportunidade de fazer a sua doação e amenizar o frio das pessoas que ainda estão em situação de vulnerabilidade social na cidade. Ainda dá tempo de você ajudar e ajudar, no caso, e amenizar o frio de alguém. Não sai daí no piscar de olhos, eu estou de volta. Estou de volta com o Balanço Geral amanhã e trazendo já a oportunidade para você que nos assiste. O Senai Bahia está oferecendo 540 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional. As inscrições seguem até o próximo dia 20 e atende a um público com idade a partir de 16 anos. Então você de casa que se enquadra nesse perfil, fique atento. O Senai Bahia está com as inscrições abertas para 540 vagas de cursos de qualificação profissional. Os interessados devem se inscrever exclusivamente através do site www.cursosgratuitos.senai.com.br até o dia 20 de julho. O início das aulas está previsto para os meses de agosto e setembro. Os cursos de qualificação profissional gratuitos são voltados para adultos e jovens com idade a partir de 16 anos. Eles precisam atender aos
pré-requisitos específicos de cada curso. Esta é mais uma oportunidade para quem quer começar uma carreira e também para quem já é formado e está em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho. Os cursos de qualificação profissional gratuitos são realizados no formato de aulas remotas por meio da plataforma Meu Senai. Por isso, para realizar o curso, o candidato deve possuir um computador com acesso à internet. Então, fiquem atentos aí para fazer suas inscrições. Eu vou agora conversar por videochamada com o coordenador da campanha Aquece Conquista, que está arrecadando agasalhos, donativos, na verdade, para comprar agasalhos para atender a pessoas em situação de vulnerabilidade aqui em Vitória da Conquista. Muito bom dia, João Daniel. Obrigado aí por aceitar nosso convite. E a gente aproveita para dar visibilidade aí a essa causa tão importante, né? Isso. Bom dia, Jádia. Bom dia aos telespectadores do programa Balanço Geral Amanhã. E estamos aí nessa campanha, né, para conseguirmos arrecadar valores e fazer uma entrega com uma certa urgência de cobertores para a população de rua de Vitória da Conquista. A gente sabe que esse trabalho é muito importante nesse período, João. A gente tem temperaturas aí pela madrugada muito, às vezes até abaixo dos 10 graus. E já é o segundo ano, né? Já é a segunda edição do Aquece Conquista. Tinha uma data limite aí para arrecadação até o dia 5 de julho, mas foi estendida até hoje, dando oportunidade para as pessoas a fazerem parte, né, desse trabalho, dessa movimentação, a fim de amenizar o frio das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Perfeito. No ano passado nós fizemos uma campanha mais curta, né? Fizemos a campanha de cerca de 15 dias. E nesse ano nós resolvemos, em primeiro lugar, antecipar a campanha em relação ao ano passado, para que nós tivéssemos uma adesão maior. E quando chegamos aí nessa data próxima do dia 5, nós percebemos que ainda era pouco, né? Nós poderíamos arrecadar um pouco mais de valor. E fizemos essa prorrogação e a campanha se encerra amanhã à noite, na verdade, né? Então temos aí mais um tempinho para poder conseguir mais arrecadações e mais valores para a compra dos cobertores. A gente vê normalmente essa arrecadação já em produtos, em materiais ou agasalhos, cobertores, e o Aquece Conquista ele funciona com uma dinâmica diferente. Explica um pouquinho para o pessoal de casa como é feita a doação e por que é escolhido esse método, né? Já que se vocês recebessem já cobertores ou agasalhos, precisariam de um lugar para armazenar esse material. Me fala aí qual é o procedimento, o processo para quem quiser ajudar. Muito bem. A gente trabalha com uma plataforma, ela é uma plataforma nacional, para dizer a verdade, né? A plataforma Apoia-se. Nós escolhemos esse meio porque, concentrando os valores, nós temos a oportunidade de ir a um local e fazer essa aquisição de uma maneira única, né? De repente, inclusive, conseguindo valores menores, né? No preço individual de cada cobertor. Além do que a plataforma é bastante confiável. Então, esse é o meio que nós encontramos para que pudéssemos fazer essas entregas. E realmente, por nós não termos um espaço de armazenamento, nós sempre fazemos as compras em datas próximas à entrega dos cobertores, né? Então, ela se encerrando amanhã, muito provavelmente nessa semana nós já compramos e na próxima semana nós já entregamos esses cobertores. A gente aproveita para falar que o Aquece Conquista é um desdobramento do Alimenta Conquista, que já completou um ano aí desde o seu início, né, trazendo mensalmente alimentos e outros materiais, itens de necessidade básica para famílias em situação de vulnerabilidade social. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Muito bem. O projeto Alimenta Conquista ele já tem pouco mais de um ano, como você falou. E a campanha Aquece Conquista, ela deriva do projeto Alimenta Conquista, né? Nós também fazemos a entrega mensal de cestas básicas, em média 200 cestas básicas por mês, e elas provêm também das doações que são feitas via plataforma, né? E ela continua, ela ainda está em andamento, porque é uma campanha sem data para fim, a gente espera, e também funciona via plataforma.
João, a gente agradece a sua presença aqui e esperamos trazer sempre novidades a respeito do projeto para poder chamar a atenção da população para aqueles que querem, né, se tornar doadores ou voluntários do projeto. Muito obrigada. Muito obrigado, Jádia. Nós queríamos dizer que a gente fica muito feliz se vocês puderem contribuir. E a maneira de contribuir é entrando na plataforma www.apoia.se/Aquece Conquista 2022 ou nas redes sociais do projeto @AlimentaConquista no Instagram. A gente conta com vocês. Obrigada, João. Fica aí o chamado para você de casa que quer fazer sua parte, né, participar do projeto, seja doando, seja como voluntário. Entre nas redes sociais do Alimenta Conquista, também no site do Apoia-se, faça sua inscrição lá e entre em contato com os coordenadores, né? Com certeza, até quem não pode doar com dinheiro, pode doar o seu tempo em prol do outro, fazendo parte desse projeto. Nós ficamos por aqui com o Balanço Geral amanhã, mas amanhã estaremos de volta a partir das 7h05, como diariamente de segunda a sexta-feira. Saímos de Conquista direto para Itabuna, de onde a Silmara Souza agora chega no comando do Cabralha no ar, trazendo para você de casa notícias do Sul e Extremo Sul do Estado. Muito bom dia, Silmara, bom trabalho para você e para você que está em casa nos acompanhando. Até amanhã.